Muito bem, então vamos falar sobre as instruções aritméticas e lógicas da arquitetura RISC-V. Bom, as instruções aritméticas e lógicas operam sempre em registradores, afinal a arquitetura é do tipo load store, como foi visto anteriormente. As instruções são add sub para realizar adições e subtrações, shor, or, end para realizar um ou exclusivo, um ou e um end, SLL, SRL e SRA. Essas são interessantes. SLL realiza o Shift Left Logical, que significa que ela arrasta os bits de um registrador para a esquerda. Ou seja, isso é equivalente a multiplicar por 2, por causa da maneira que a representação binária funciona. SRL faz o contrário, arrasta os bits para a direita, o que é equivalente a dividir por 2. Porém, SRL não considera o sinal. Ela sempre enche com zeros a parte mais alta do registrador. SRA, que é Shift Right Arithmetical, considera o sinal. Então ela vai encher a parte alta do registrador com o valor do último bit dele, ou seja, o valor do sinal. 1 se for um número negativo ou 0 se for um número positivo. SLT e SLT1 são as instruções chamadas de set less than. Dados dois registradores, ela coloca no registrador destino 1 se o primeiro registrador for menor do que o segundo. A diferença é que SLTU é unsigned, ou seja, ela não considera o sinal quando faz a conta. Então, um número que comece com um número inteiro 1, por exemplo, que seria um número negativo, vai ser considerado maior do que um número que seja que não comece com 1, mas o final tem alguma coisa, que seria um número positivo. Aqui como exemplos, add T1, T2, T3. O que essa instrução está fazendo é somando o valor de T2 e de T3 e guardando em T1. Aqui a gente vai usar só registradores do tipo T, que são temporários. Mais para frente a gente vai entender, quando falarmos sobre chamada de funções, exatamente qual o propósito de cada tipo de registrador. Até agora a gente só conhece os tipo T, a gente citou os tipo A, de argumento de função, e falamos do registrador 0, que é especial. A instrução sub, aqui embaixo, por exemplo, sub T1, T1, T2, vai fazer o quê? Ela vai diminuir de T1 o valor de T2. Ou seja, se T1 tem, por exemplo, 3 e T2 tem o valor 2, o resultado vai ser 1, que é 3 menos 2. E vai guardar isso em T1 de novo. Ou seja, o valor anterior de T1 vai ser perdido e vai ser substituído com o resultado dessa subtração. Note que é possível colocar o mesmo registrador em mais de um lugar. Se fizesse, por exemplo, sub T1, 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 iria fazer o valor de T1 menos o valor de T1, ou seja, 0 necessariamente, e guardar isso em T1. Então iria zerar o valor do registrador. Essa instrução shor está fazendo exatamente isso. Shor T1, T1, T1. O ou exclusivo de um valor com ele mesmo é necessariamente 0, inteiro 0. Nesse caso, ele faz essa operação e guarda no próprio registrador T1. Ou seja, ele vai guardar 0 no registrador T1. Em seguida, tem as instruções equivalentes, porém com imediato. A diferença da notação delas é que tem um i no final. Note que não existe a instrução sub, a instrução de subtração com imediato. Isso porque todas essas instruções, exceto quando denotadas como unsigned, elas consideram o sinal do imediato, inclusive, ou seja, elas fazem a extensão. Dessa maneira é possível fazer o que seria uma subtração com imediato, simplesmente fazendo uma adição com um número negativo. Muito bem, tem a add i, shor, or, end, sli, srli, srai, slti, sltiu. Normal. Como exemplos, add i, t1, 0, 42. O que isso está fazendo? Somando o valor do registrador 0
com o valor imediato 42. Ou seja, o resultado próprio é 42. E guardando isso em T1. SLLI T2 T1 2. Isso está multiplicando o valor de T1 por 4. Note que SLLI faz o shift left immediate, shift left logical com imediato no caso. Um shift de uma posição só é multiplicar por 2, ou seja, um shift de duas posições vai multiplicar por 4. Da mesma maneira, se fizesse um shift de 3 posições, iria estar multiplicando por 8. Enfim, essa instrução então vai fazer a multiplicação por 4 do valor em T1 e guardar em T2. End T1 T1 0xFF. Essa instrução está fazendo um end com o imediato do valor T1. Note o valor que eu coloquei no imediato, 0xFF. O que é esse valor? É exatamente um byte inteiro 1 e o resto tudo 0. Ou seja, esse byte vai fazer com que o resultado do end seja exatamente o primeiro byte de T1. Ou seja, os outros 3 bytes de T1 vão ficar como 0 e esse byte vai ter o valor que ele já tinha. Isso vai ser guardado em T1. E agora a extensão de multiplicação. Bom, RISC-V é uma arquitetura modular, então é possível ter um chip com diferentes extensões da arquitetura. No caso, o emulador que a gente usa, o EGG, possui a extensão de multiplicação, e que é uma das mais úteis, com certeza. Nós temos 4 instruções de multiplicação em si, 2 de divisão e 2 de resto. A instrução mul é a instrução simples de multiplicação. Ela vai multiplicar 2 registradores, considerando o sinal deles, e guardar em um terceiro. Essas instruções não têm alternativa com o imediato. As outras 3 instruções de multiplicação são um pouco mais complicadas. Note que, quando se multiplica 2 registradores de 32 bits, o resultado pode ter até 64 bits de tamanho. Essas 3 instruções, ao invés de guardarem o resultado da parte mais baixa, ou seja, dos primeiros 32 bits, elas guardam o resultado da parte mais alta. MUH faz exatamente isso e considera o sinal dos 2 registradores que está operando. MUSU, em contrapartida, considera o sinal do primeiro registrador, mas não considera o sinal do segundo. MULU não considera o sinal de nenhum dos 2 registradores. Div realiza divisões, divu realiza divisões sem considerar o sinal. Ren e RENU realiza a operação de módulo, ou seja, o resto da divisão. Da mesma maneira, Ren considera o sinal, RENU não considera o sinal. Como alguns exemplos de truques que é possível fazer, que a arquitetura permite que nós façamos, carregar o imediato. Se fizermos add para algum registrador, do registrador 0 e o imediato, essa operação é equivalente a simplesmente carregar o imediato no registrador, ou seja, setar esse registrador para o valor imediato. É possível fazer, por exemplo, com o imediato 0 para zerar completamente o valor do registrador. Quando estiver programando em assembly, a instrução add aparece demais, justamente por ser uma instrução versátil que permite fazer várias coisas interessantes. Aqui, por exemplo, copiar o valor de um registrador para o outro, usando add do registrador destino, o registrador fonte e 0. Isso vai somar o registrador fonte com 0, ou seja, o próprio valor, e colocar isso no registrador destino. Note uma coisa, as instruções com imediato, esses imediatos têm somente 12 bits. Ou seja, se estiver usando um add, por exemplo, para carregar um valor, como eu falei anteriormente, esse valor não pode ultrapassar os 12 bits. Note ainda que são 12 bits e o sinal é considerado. Ou seja, se tentar carregar os 12 bits com 1, ele vai fazer a extensão desse sinal e o registrador inteiro vai estar setado para 1. Muito bem, então vamos programar um pouco com o emulador.
Vamos fazer algumas operações. Para começar, vamos carregar valores, como nós falamos. Para o registrador T1, 0, o valor 3. Para o registrador T2, 0, o valor 4. Podemos, por exemplo, fazer a subtração do registrador T2 pelo registrador T1. Isso vai resultar exatamente em 1. Vamos guardar isso no registrador T3. No registrador T4, em contrapartida, vamos fazer a subtração inversa, ou seja, T1 por T2. Isso deve resultar exatamente no valor menos 1. Aqui no debugger, vamos verificar. Eu vou mostrar o programa, exatamente essas 4 instruções que colocamos. Próxima instrução. Antes de ver a próxima instrução, vamos usar o comando print de novo para ver o valor de T1. Ele é 0. Como o debugger foi escrito em Go, todos os registradores começam com o valor 0. Porém, não se deve assumir que eles estão com o valor 0 quando se começa. É sempre uma boa prática verificar que o valor é 0. Afinal, alguma outra coisa pode ter ocorrido na máquina e ele começou com um valor diferente de 0. Próxima instrução. Agora ele executou a instrução de T103. Então o valor de T1 deve ser 3. Exatamente, o valor de T1 é 3. Próxima instrução, agora o valor de T2 deve ser 4. E exatamente o valor de T2 é 4. Próxima instrução, agora em T3 deve estar guardada a subtração de T2 por T1, ou seja, 1. Exatamente o valor 1. Próxima instrução, e agora não tem mais instruções, carregamos. Em T4 deve estar exatamente o valor menos 1. Como pode ver, aqui estão os 32 bits todos setados em 1, ou seja, o valor menos 1. Note que o emulador sempre mostra os valores com 64 bits. Isso pois é um emulador genérico que deve funcionar para diversas arquiteturas. Então, quando estiver trabalhando com RISC-V de 32 bits, considere sempre somente essa parcela, que são os 32 bits do registrador.